Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo vamos testar agora todo o conhecimento que a gente já adquiriu até agora no nosso curso. Vamos começar a criar alguns microprojetinhos, tá? Para a gente validar todos os nossos conceitos e também para a gente exercitar cada vez mais a linguagem, para a gente entender cada vez mais os projetos e realmente aumentar o nosso leque de opções para criar as coisas, tá? Obviamente ainda tem alguns outros conhecimentos para serem inseridos, mas aqui a gente vai praticar com alguma coisa relativamente real que a gente pode estar utilizando, tá? Então o que eu vou fazer aqui nesse projeto, né? A ideia principal, quando a gente criar um novo projeto aqui, é que a gente consiga criar meio que um sistema de uma conta bancária, né? Então onde a gente vai conseguir fazer alguns depósitos, alguns saques e a gente testar essa lógica de programação com objetos, com variáveis, com classes, né? Com métodos, funções, enfim, a gente brincar um pouco com a linguagem baseada no conhecimento que a gente já aprendeu até aqui, tá? Então aqui eu vou criar um novo projeto, vou chamar ele de Bank, tá? Vou colocar numa pasta aqui que eu quiser, vou marcar como novo projeto, tá? A gente pode estar colocando aqui Bank. A versão que eu estou utilizando do IntelliJ já é um pouquinho mais recente, aqui a linguagem Java, e vamos colocar aqui o build do IntelliJ mesmo, tá? Vamos criar esse novo projeto e a gente vai começar a brincar com essa lógica aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro, como eu mencionei, a gente vai precisar criar uma conta e depois a gente vai ter depósitos, saques dessa conta e, obviamente, a gente não vai poder fazer saques maiores do que o valor que eu tiver na minha conta, tá? Vamos lá, vamos criar um novo projeto aqui, vamos criar o nosso arquivo principal Java, a gente já aprendeu a fazer isso. Eu vou dar o nome dele de app, tá? E aqui a gente vai criar o nosso novo código. Então vamos começar os primeiros fundamentos, né? Vamos tentar aplicar um pouquinho do que a gente já fez nas outras aulas. Primeiramente, o fundamento de pacote. Então eu criei um projeto aqui fora de qualquer pacote, não é esse o caso. Vamos criar aqui um novo package. E eu vou criar o meu pacote, que é o meu site oficial, que é o thiagoaguiar.com invertido, e o nome do meu projeto, que é onde eu vou anexar esse módulo aqui, tá? Vamos arrastar o app para cá e automaticamente a gente já tem o package, que é onde a gente vai alocar o nosso arquivo app.java, e aqui a gente tem que criar o nosso método main, que é o public static void main. Vamos usar o string como array e os argumentos, que é o nome dessa string, tá? E aí, para a gente testar, a gente vai usar o system.out.println um olá mundo e vamos ver se o nosso código vai rodar, vai compilar. Então, primeiro teste sempre que você criar um projeto, teste a configuração, veja se o olá mundo aparece, se apareceu, beleza. Agora sim a gente pode começar a criar o nosso projeto. Então, como eu falei, a gente precisa fazer algumas opções, né? Então, a gente já vai testar aqui comentários, a gente já aprendeu. O método main, que é o ponto de entrada. A primeira classe que o método main precisa estar, senão ele não funciona, né? E o nosso olá mundo, que é a saída de uma função, tá? Então, vamos lá, vamos executar o seguinte. A gente vai precisar criar uma conta de um usuário. Essa conta eu vou adicionar a agência, a conta e o nome do usuário, tá? É legal que a gente tenha essa regra. Outra regra que a gente pode ter aqui dentro também da conta é colocar um limite máximo de caracteres para o usuário. Então a gente pode limitar o nome dele, por exemplo, para 12 caracteres, para a gente não registrar muitas coisas. Isso a gente já aprendeu a trabalhar com coisas que são constantes dentro do projeto e a gente vai aplicar isso aqui também, tá? O que mais a gente pode ter? A gente vai poder sacar valores com alguma condição. A condição, a gente não pode sacar mais do que tem, né, no caso disponível, e a gente também pode depositar esses valores. E por último, a gente tem que informar para o usuário, né, as operações. Então, o que está acontecendo na minha conta? O que acontece quando eu faço um saque? O que acontece quando eu faço um depósito? Está dando certo? Não está dando certo? Então, essas operações precisam ser informadas de volta para o usuário. Então, aqui a gente está trabalhando com console
e a gente vai fazer isso no console, tá? Então, beleza. Então, partindo dessa lógica, vamos começar pela primeira etapa, que é criar uma conta, né? Então, a gente já aprendeu que tudo que é do mundo real a gente pode trazer para o mundo computacional na linguagem Java no formato de objetos. Então, a gente tem que criar um modelo de dados, uma estrutura, uma classe, para que a gente consiga criar múltiplas contas a partir dela. Nesse exemplo, eu vou usar só uma conta, mas como a gente vai criar classes e objetos, né, um molde, a gente consegue criar outras no futuro se fosse preciso, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova classe Java, vou chamar ele de account, que é a nossa conta, e a nossa conta vai ter algumas propriedades. Então, a nossa conta é composta de agência, conta e nome, tá? Para o nosso sistema aqui nesse exato momento, faz sentido que isto aqui aconteça, tá? Então, a gente vai ter essas propriedades aqui. Então, vamos criar a nossa primeira propriedade, que é uma agência string. A conta, eu vou chamar ela de CC, que é a nossa conta, e o nosso name, que é o nosso nome de usuário, tá? Beleza, então a gente já está reforçando o conceito de orientação a objeto, a gente já tem a estrutura de propriedades que o nosso objeto account vai ter. Agora a gente também pode brincar com alguns princípios que a gente já aprendeu como visibilidade. Então essa classe, quando eu criar essa classe, ela vai ser visível para alguém, né? Alguém pode estar utilizando a agência e conta em nome, por exemplo, como a gente cria o objeto, a gente declara o nome da classe, o nome do objeto, eu vou chamar ele, por exemplo, de account mesmo, com letra minúscula, outro fundamento, né? Nome de variáveis é minúsculo e nome de classes e objetos são maiúsculo, começando sempre, recebe uma nova conta. E a gente cria uma nova classe, tá? Então, a gente vai estar utilizando essa agência aqui, vai precisar ficar disponível aqui dentro da classe app. A gente precisa acessar essa propriedade? Não precisamos acessar essa propriedade, fora da própria classe, tá? Então, é interessante que a gente mude a visibilidade dela. Então, eu vou colocar essa classe aqui como privada. Uma classe privada é uma classe que não pode ter acesso de fora das suas propriedades. Então, agora o agência e a conta e o name não estão disponíveis aqui no método main, porque eu não vou estar utilizando eles aqui, eu não tenho a necessidade de utilizar eles aqui. Se eu precisasse utilizar eles aqui, eu poderia usar o famoso get, né? Então, a gente poderia usar uma função de retorno, que iria retornar uma string chamada de getName, iríamos retornar o nome. Então, aqui eu poderia acessar, obviamente, essa propriedade nome desta maneira, né? Mas, de novo, a gente não vai precisar por enquanto. Então, eu não vou declarar se eu não tenho a necessidade de precisar agora, tá? Ok, então, o próximo passo agora é decidir. Opa, construtores. A gente já aprendeu também sobre construtores. Quando a gente não cria nenhum construtor, por padrão, nossa classe já define um construtor sem nenhum parâmetro. De novo, quando a gente passa os parênteses, a gente está criando um objeto. Então, uma conta, quando a gente inicializa uma conta, automaticamente, quando a gente vai abrir essa conta lá no banco, é legal que a gente já passe, né, o nosso nome e, de alguma forma ou de outra, ele gera a nossa conta. Por enquanto, eu não vou gerar automaticamente o número e a conta, tá? Mas poderia ser feito dessa forma. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir, na hora da criação desse objeto, que seja passado para ele essas três propriedades. Então, a gente pode criar um construtor que dependa dessas propriedades. Então, a gente vai criar um public, nome da classe, obviamente o construtor tem que ter o nome da classe. O primeiro parâmetro desse construtor vai ser a nossa agência. O segundo parâmetro vai ser a conta e o terceiro parâmetro vai ser o nome, tá? Então, aqui já temos o nosso primeiro construtor. O construtor, para inicializar ele, a gente pode inicializar as propriedades. Então, a gente tem que armazenar nessa variável do objeto o valor que está chegando para ele. Então, a gente vai usar o dis.agência recebe agência, né? O que é o dis? O dis é quando a gente está informando que esse objeto, né, quando esse objeto surgir, a propriedade dele,
que é essa agência aqui, vai já pré-inicializar com algum valor que chegar aqui pelo construtor, né? Então a gente vai fazer isso para cada uma das propriedades, para que ela seja armazenada em cada uma das suas propriedades do objeto. Então o diz, o que eu estou falando é que dentro do construtor eu vou guardar no próprio objeto os seus valores que estão chegando para ele. Então aqui a gente vai ter as 3 propriedades, certo? Beleza, então significa que agora na hora de criar no nosso objeto, a gente tem que obrigatoriamente passar as 3 novas propriedades que eu defini. Então o número da agência eu vou pôr 001, tá? A conta eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e o nome do usuário eu vou pôr seu barriga. Então essa aqui é a conta do seu barriga. Beleza? Ok, então primeira lista de tarefas concluída, criar uma conta com agência, conta e nome. Então a gente já tem as nossas propriedades aqui, tá? De novo, as propriedades só estão visíveis lá dentro do próprio objeto. A gente não pode manipular ele aqui de fora, então somente o próprio objeto pode manipular suas propriedades, tá? E agora a gente pode ir para o próximo passo, ainda na hora da criação da conta. Na hora da criação da conta, a gente pode limitar o nome para 12 caracteres. Então, como que a gente pode fazer isso? Na hora da gente construir os nossos objetos, a gente pode fazer essa verificação aqui. Então, para fazer essa verificação, primeiramente a gente pode usar o fundamento de constantes também, que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Constantes são valores fixos que ficam já dentro da nossa classe, que pode ser compartilhada entre os próprios objetos, e automaticamente são valores que podem ficar ali visíveis, ou seja, visíveis em todos os projetos, todas as classes que saem todos os objetos que saem daquela classe. Então a gente usa o fundamento de static, né? A gente poderia aqui criar o static int, vou chamar ele de maxLength, tá? Quando eu crio uma propriedade estática e constante, eu já vou te falar porque ela está maiúscula, daqui a pouco eu explico, tá? Por que eu escrevi desta forma. E a gente tem um valor máximo, tá? Agora a gente tem uma propriedade que é compartilhada em todos os objetos, certo? Isso a gente já aprendeu na aula de static. Então se eu pegar aqui a conta account.maxLength e imprimir, a gente pode acessar essa propriedade direto, que é a propriedade da classe, não a propriedade do objeto, e ela fica armazenada já, conforme ele vai compilar, já fica ali disponível na própria classe, né? Então, qualquer objeto que quiser acessar essa propriedade é uma propriedade compartilhada da classe, né? Lembra que a gente fez na última aula? Se a gente pegar aqui na hora de criar e pegar o maxLength e trocar para 12, e a gente criar 2 objetos, colocar o account2, vamos criar uma conta 2, usuário 2. No momento que eu imprimir aqui, ó, na hora que eu criar, antes de eu criar o objeto, depois que a gente criar e depois que a gente criar o terceiro objeto, o segundo objeto. Então a primeira vez ele está com 12, depois ele passou a 10 e depois ele continuou com 10. Então significa que tanto esse primeiro objeto quanto esse segundo objeto, eles têm um valor compartilhado entre si, que é o valor máximo. Então, se eu modificar o valor máximo aqui, ó, qualquer um desses objetos aqui, o outro vai refletir. Por quê? Porque é uma propriedade compartilhada, né? É uma propriedade da classe. Isso aqui pertence à classe, não o objeto vivo que saiu daquela classe. Então, se eu tenho 2 objetos aqui, 1 e o objeto 2, e a gente tem a classe que deu origem a esses 2 objetos, que tem a propriedade maxLength2, esse cara enxerga 12 e esse cara também enxerga 12. Só que ele não está impossibilitado de criar e nem de modificar. Então, se o objeto número 1 mudar isso aqui para 13, o objeto 2 também vai vir 13, porque é uma propriedade da classe. Tá? E por que isso acontece? Porque a gente escreveu ele como static. Static significa que é uma propriedade
compartilhada entre os objetos, ou seja, uma propriedade da classe, tá? Agora a gente não pode alterar, né? A gente não quer que o número máximo seja modificado por fora da classe, tá? Então a gente não pode mudar por fora, vamos colocar ele como privado, beleza? Agora a gente não consegue acessar ele mais por fora, conseguimos limitar, né, o nosso projeto para evitar qualquer tipo de erro e de inconsistência na aplicação inteira no sistema. Só que dentro do nosso app a gente ainda pode modificar. Então não é legal a gente poder modificar dentro do próprio objeto. Tem como limitar isso aqui para que ninguém consiga mudar o valor dele? Tem. E aí entra até um fundamento novo que eu acho que eu nem expliquei nas aulas passadas, mas é legal que a gente tenha, talvez eu reforce isso depois de novo, que é o valor chamado de final, tá? Quando eu escrevo que uma propriedade é final, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa propriedade ela é constante, ela não pode mudar. Nós nunca podemos mudar esse valor, ele é fixo, conforme a gente compilar, ele vai ser sempre o valor que a gente definiu. Isso aqui é legal porque evita cometer erros, né? Então agora a gente sabe que o valor máximo de caracteres que a gente vai criar vai ser sempre 12. Então eu não consigo mudar dentro do objeto, não consigo acessar de fora. Então a gente deixou um valor fixo dentro do código, dentro de um objeto e dentro de uma classe, ok? Beleza, então a gente tem 12 aqui. Agora a gente pode estar utilizando esse valor, que é um valor fixo, para usar uma lógica de programação, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente aplicar o fundamento que a gente já aprendeu nas aulas passadas, a gente pode estar utilizando o fundamento de set. Então vamos criar o nosso set name. E ele é um void, porque ele não tem retorno. Isso é um outro fundamento que a gente aprendeu. Funções que não têm retorno, né? Métodos que não têm retorno precisam ser void, porque ele não vai retornar nada para quem estiver chamando nesse exato momento. Então o primeiro parâmetro vai ser o próprio nome e a gente vai fazer uma lógica aqui, ó. A gente vai primeiramente pegar a quantidade de caracteres, então a gente vai verificar se o valor que chegou, .length, ou seja, a quantidade de caracteres, que isso aqui é um inteiro, tá? For maior do que o max length, que a gente definiu que é uma constante, por isso que eu coloquei em maiúsculo, para eu saber que é constante, e isso é um padrão do Java, tá? Tudo que é maiúsculo, tudo maiúsculo é quando a gente define constantes, a gente define dessa forma, tudo maiúsculo, tá bom? E aí eu vou verificar, ok, passou do limite, opa, significa que ficou muito grande. Então, na hora de eu guardar na variável name, usando this, como a gente já fez aqui, eu vou cortar o nosso nome para não ficar muito grande. Então, eu vou usar uma propriedade para fatiar a nossa string, vou usar o substring, começando do primeiro caractere, que é o 0, até o caractere 12, que é o máximo do limite. Se não, significa que o valor que eu passei é menor ou igual a um valor máximo, então eu vou guardar direto ele aqui, tá? Então, beleza, a gente conseguiu fazer esse carinha aqui já ser guardado, baseado numa regra. Então, a gente pode, no construtor, chamar o setName, passando o valor que chegou para ele aqui nas propriedades. Então, vamos recapitular essa lógica que eu fiz aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu chamei na hora de construir um objeto, tá? Eu chamei um setter, que a gente já aprendeu na aula passada. Então, o setter vai ter essa condição lógica, que é se o valor for maior, se ele extrapolar o valor máximo que eu defini, que é uma constante que está aqui, eu vou fazer uma função, né, que vai pegar do primeiro caractere, que é o número 0, até um valor máximo, que é o 12. E vamos guardar aqui na propriedade de campo, a propriedade do próprio objeto, que é o this. Se essa condição não acontecer, a gente já guarda o valor direto, como a gente estava passando aqui, tá? Então agora o nosso construtor tem uma condição lógica para que ele exista. Vamos testar isso daqui agora? Vamos testar isso aqui. Vamos imprimir aqui, ó, depois que eu fizer a lógica, só de teste mesmo, vamos imprimir aqui o this.name para ver como é que ele ficou.
Então vamos rodar aqui o nosso projeto. Vamos lá. Ok. Usuário, seu barriga ok. Usuário 2 ok. Eu vou tirar o usuário 2 para não ficar muito usuário. Vamos criar um usuário com um nome bem grande aqui. Tá? Imagine que esse seja o nome do usuário. Se a gente rodar o nosso código de novo, você vê que ele põe criar um us até 12 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, bateu no 12, ele vai cortar esse valor para frente e vai desconsiderar. Então, significa que se o seu barriga e pesado for um nome muito grande, ele não vai cadastrar ele por completo. Vai cadastrar somente a quantidade de caractere que ele permite, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que tem até um espaço aqui. Beleza? Então a gente conseguiu criar uma regra na hora de criar usando o fundamento de construtor, setter e propriedade estática com valores fixos, que no caso é 12, e static final, que é uma constante, ou seja, é um valor que não pode ser alterado. Tá? Beleza, vamos continuar aqui o nosso código. Vamos para o próxima lógica, que é depositar e sacar, né? Bom, vamos lá. Para a gente depositar um valor, a gente vai precisar primeiramente guardar o totalizador. Então, se a gente tem uma conta, dentro dessa conta a gente tem que ter uma propriedade para guardar o balanço aí da nossa conta. Então, eu vou criar uma nova propriedade aqui, também privada, porque eu não quero que ninguém de fora aceite, tá? O tipo dela vai ser um double, por quê? Porque eu posso colocar valores decimais e o nome dela vai ser balance, que vai ser o balanço aqui da nossa conta, beleza? E aí a gente vai precisar criar uma forma da gente sacar um valor, tá? E ele não pode sacar mais do que tem. Então vamos fazer essa regra aqui. Então a nossa classe account é uma classe que tem propriedades e comportamentos. A gente já definiu as propriedades. Criamos um comportamento para mudar o nome, caso a gente quisesse. E vamos definir o comportamento para depositar um valor. Então a gente vai, primeiramente, sacar, né? Vamos fazer o saque por enquanto. Então aqui a gente vai usar uma propriedade void chamada de sacar. Sacar em inglês acho que é withdraw, se eu não me engano, tá? Se estiver errado, corrigem aí, você põe nos comentários qual que é o sacar em inglês, mas acho que é withdraw. E a gente vai sacar um valor. Então o nosso primeiro parâmetro vai ser um double e a gente vai passar o valor que a gente quer sacar. O saque, como é que é? O saque basicamente é decrementar, ou seja, retirar o valor do nosso totalizador. Então vou usar o balance, recebe balanço menos o valor que eu tenho, tá? Uma forma enxuta de a gente fazer essa mesma lógica aqui seria o balance menos igual e o valor. Então ele decrementa esse valor. Então isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa, só que aqui é a forma enxuta. Então vamos usar uma forma mais enxuta para deixar o nosso código mais bonitinho ali, tá? E aí a gente vai imprimir aqui dentro mesmo, no system.out.println, o totalizador, tá? Então vou até concatenar, porque a gente também aprendeu sobre concatenação nas aulas passadas. Vou marcar aqui, ó, valor a retirar. Vamos concatenar com value e vamos concatenar também com balanço, que é o total na conta agora e vamos passar aqui o balanço, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso código. Vamos começar agora a fazer um saque de R$200, por exemplo, tá? Aqui é R$200, vamos rodar o nosso código. Valor a retirar é 200, total na conta agora é menos 200. Opa, pera aí, então eu estou sacando um valor negativo. Eu não quero permitir saques a mais do que eu tenho na conta. Eu não vou usar sistema de limite aqui para que você fique devendo para o banco, não.
tá? Na minha lógica aqui que eu não quero fazer, poderia fazer, mas eu não vou fazer dessa forma, tá? Eu não quero permitir que ele saque mais do que tem. Então, o banco não vai deixar. Então, qual que é a ideia aqui? A gente fazer condições lógicas também, né? Condições lógicas, e também se der algum erro, a gente também tem que informar para o usuário qual erro que está dando. Então, seria um ótimo candidato aqui a gente usar condições ifs e também usar o booleano para a gente verificar se foi possível fazer o saque ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o valor que eu tenho na conta for menor do que eu quero sacar, significa que já deu errado, né? Então, eu vou retornar falso, que ele não conseguiu sacar, certo? Se não, eu vou fazer o saque e retornar true, que eu consegui sacar. Não vou imprimir mais aqui e vou trocar o void para um boolean, porque agora eu tenho um tipo de retorno, tá? Então, se ele não conseguir, já dá o erro. Se ele conseguir, ele retorna o valor e, inclusive, ele consegue decrementar aqui também. Eu vou voltar aqui o print, que eu apaguei demais, eu quero imprimir aqui antes, tá? Vamos testar agora? Vamos lá. Então, agora essa função ela tem um tipo de retorno, então ele me retorna um booleano, um verdadeiro ou falso. Então, se ele retorna o booleano, eu posso guardar esse booleano aqui, chamado, por exemplo, de sucesso, né? Então ele sucedeu, conseguiu fazer o retorno, ele conseguiu buscar, conseguiu sacar. Então a gente pode verificar se ele não deu sucesso, então a gente pode negar a expressão aqui com exclamação. Se ele não deu sucesso, eu vou imprimir para o usuário aqui a mensagem: você não tem saldo suficiente para sacar, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue ver se realmente dá um erro aqui, ó. Você não tem saldo suficiente para sacar porque eu estou tentando sacar R$200 e R$200 não dá para sacar, certo? Então a gente conseguiu usar uma condição lógica. Depois que a gente fizer o depósito, vai fazer mais sentido essa lógica aqui. Então, na hora de eu fazer um retorno, eu posso fazer retorno de várias formas, tá? A gente pode retornar aqui direto, lembrando, toda vez que ele encontra a palavra retorno, ele mata a execução. A gente poderia tirar esse else, porque já que ele mata a execução, eu não preciso mais do else, porque aqui só vai chegar se der sucesso. Essa é uma opção. Outra opção que a gente tem para brincar com condições lógicas. Eu poderia guardar aqui já um booleano chamado de resultado como verdadeiro. Se der falso, o resultado vai se tornar falso. E no final, eu devo retornar o resultado. E não precisaria do else. Essa também é uma outra forma de a gente fazer, tá? Opa, só o else, né? Não vou apagar toda a lógica ali, não. Poderia fazer assim também. Enfim, tem várias formas de você fazer. Eu vou deixar assim, ó, porque eu acho que é mais claro. Para mim, pelo menos, fica mais claro, mas aí vai de gosto do programador mesmo, tá? Já retornar direto sem o else. Assim, para mim, fica mais claro. Deu errado, já retorna falso. Se não, deu certo, continua a execução, tá? Vou tirar o print, que eu não vou usar mais, beleza? E agora a gente pode fazer o depósito, né? Já que a gente já conseguiu fazer o saque, vamos fazer a lógica do depósito. Então, sacar o valor não pode sacar mais do que tem, ok. E agora a gente vai depositar também. Então, vamos fazer a lógica do depósito. Depósito é meio que igual ao saque, só que muda, ao invés de a gente decrementar o valor do totalizador, a gente vai incrementar. Então, eu vou chamar de deposit. Vamos passar o valor booleano no parâmetro e a gente vai incrementar com mais igual o valor. De novo, isso aqui é a mesma coisa. Se eu fizesse balanço, recebe o próprio balanço mais 1. Então, vou aumentar o valor. Aqui eu só estou fazendo dessa forma, certo? Então, vamos testar essa lógica aqui, ó. Vamos testar essa lógica aqui.
Vamos tentar sacar 200, não vai conseguir, ok? Então vamos primeiramente depositar, vou pôr R$100, depois eu vou depositar mais 50, depois eu vou depositar mais 100 de novo, tá? Então a nossa conta vai ter 250, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos tentar sacar agora 200. Teoricamente ele vai permitir, porque se eu tenho 150 na conta, vai ficar 50. E vou tentar sacar mais 200 depois, tá? E aí eu posso usar também a condição do if else. Então, eu posso fazer isso aqui de uma forma mais enxuta também, tá? É mais um ensinamento para você agora nessa aula. Aqui eu posso guardar na variável e usar a condição lógica aqui. Ou posso fazer a condição lógica direto. Isso aqui, ó, e isso daqui é a mesma coisa. Aqui eu estou guardando primeiro para usar ela. Mas aqui, como essa função já retorna um booleano, eu posso usar o próprio retorno aqui dentro do if como se ele já tivesse guardado. Ó que legal. Então dá para fazer isso aqui. Então se ele não conseguir sacar, eu vou imprimir a mesma mensagem. Se não, eu vou imprimir saque efetuado. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para o outro carinha aqui. Ó. Eu só vou copiar e colar aqui para a gente sacar mais R$200. Tá? Vamos testar essa condição aqui, vamos testar esse fluxo aqui para ver o que aconteceu no código. Vamos lá. Primeiramente foi o Olá Mundo, vou tirar depois. A gente imprimiu o nome do usuário, né? A gente tentou fazer o saque, ele não conseguiu porque não tem saldo suficiente. Aí a gente depositou R$250 no total. Depois a gente fez o saque, ele conseguiu fazer esse primeiro saque. E o segundo saque ele não conseguiu fazer porque não tinha mais saldo. Então vamos começar a imprimir agora os logs para a gente ver isso aqui aparecendo. A gente não está conseguindo muito visualizar o valor que está, o valor que saiu, o valor que entrou na conta. Então vamos fazer um sistema de log para a gente mostrar na saída. Porque mostrar a saída toda hora aqui na classe principal, eu acho que não é tão interessante. Funciona? Funciona, mas não fica tão organizado o projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que informar, né? Então, o depósito já foi feito. Vamos lá, vamos mais uma ação OK. E, por último, informar para o usuário as operações. Então, o que eu vou fazer? Em cada operação, eu quero imprimir lá dentro do objeto da conta, tá? Então, o que eu vou fazer? O imprimir o nome, eu vou tirar esse system aqui, out. E eu vou imprimir na operação do depósito, na operação do saque, o valor total, quanto que está ficando na minha conta, né? E também quero imprimir o valor no final, se eu quiser eventualmente imprimir só o próprio objeto da minha conta. Como é que está a minha conta, né? Meio que o relatório, o extrato. Quero saber como é que está a minha conta. Também dá para fazer. Então vamos lá. Como a gente vai imprimir as operações, isso aqui é o forte candidato a ficar nessas chamadas, no depósito e no saque. Só que eu não vou imprimir direto aqui, tá? Por isso que eu não vou imprimir direto. Eu não vou imprimir direto por causa que eu quero que você aplique mais um fundamento. O fundamento de ter mais uma classe no nosso código. Uma classe responsável por imprimir, né? Porque assim, o que a conta faz, o account? A responsabilidade da conta é depositar, sacar e ter o registro do usuário. Não é bem responsabilidade dela fazer logs no sistema, mostrar para o usuário nesse exato momento. É só ter essas operações. Então a gente vai delegar isso para uma outra classe que é responsável somente por fazer isso, tá? Então a gente vai criar uma nova classe chamada de log, tá? E a classe log vai ter que ter uma única operação, que é imprimir na tela. Então vou criar uma função aqui que é um comportamento, chamar ele de out, que é de saída, vai esperar uma mensagem, tá? E aqui a gente vai imprimir uma mensagem que vai ser assim, ó, log, 2 pontos, espaço, e vamos imprimir a mensagem.
Então, toda vez que a gente mandar sair no sistema o log, vai aparecer a palavra log na frente, tá? Agora, começa uma classe nova, a gente precisa do objeto vivo dessa classe. Então, aqui, dentro do account, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa propriedade na hora que eu construir a conta. Então, eu vou colocar ela privada também, porque eu não quero acessar ela por de fora. O tipo dela vai ser o tipo log que a gente criou. O nome dela eu vou chamar de logger, é o logador, tá? Então, a gente já declarou o tipo. E agora, da mesma forma que a gente inicializa a propriedade, eu vou inicializar ela aqui através do new, criando um novo objeto. Tá? Então, aqui a gente criou o nosso objeto logger, beleza? Na hora de construir, do construtor, tá? Isso aqui também pode ser trocado em uma linha se você quiser, desta forma aqui, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, no construtor, que fica mais claro o entendimento, porque é muito semelhante às nossas outras propriedades, tá? Para organizar o código aqui, ó, por padrão a gente coloca constantes como a primeira propriedade, tá? Para ficar mais claro o entendimento, beleza? E aí depois vem as outras propriedades aqui. Esse usage aqui que está aparecendo é só do IntelliJ, tá? Não está escrito no código isso aqui não. Só os botões que o IntelliJ acaba gerando automático para a gente aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos criar agora os logs. Então eu quero logar na hora que eu estou imprimindo o depósito. Então vou dar um log, ponto, e o nosso logger vai executar a propriedade out. Então, a nossa classe principal, vamos recapitular, classe principal manda depositar, o objeto depositar faz a operação e chama o logger faz alguma operação que no caso é imprimir na tela, ok? Então, vamos imprimir aqui o seguinte, vamos imprimir a seguinte mensagem. Sua conta agora é de cifrão e o valor aqui do balanço. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui na hora do saque. Na hora do saque. Se ele conseguir sacar, a gente vai fazer a mesma lógica. Sua conta agora é de tanto. Beleza? Então, vamos tentar agora, na hora de fazer as operações de saque, eu não vou logar mais o sucesso aqui. Tá? E vamos tentar rodar para ver o que aparece. Para a gente conseguir ver esses logs aparecendo, ok? Vou tirar o Olá Mundo aqui para tirar, senão ficar muito print aqui na saída. Vamos lá. Primeiro saque a gente tentou fazer de R$200. Você não tem saldo suficiente para sacar, tá? Seria legal imprimir também quanto que a gente tem quando dá erro. Então, a gente pode imprimir aqui, ó, essa mensagem de erro e vamos imprimir aqui no logger seu saldo atual é de, vamos imprimir aqui o nosso saldo atual também. Vamos rodar novamente e vamos ver quanto que está. Seu saldo atual é de 0, você não tem saldo suficiente para sacar, ok? Então, a gente fez um depósito, sua conta agora é de 100, sua conta agora é de 150, sua conta agora é de 250, tá? Sua conta agora é de 50, seu saldo atual é de 50. Então, vamos ver aonde a gente fez essas operações aqui. Vamos imprimir também o tipo de operação em cada uma. Então, vamos colocar aqui, ó, depósito. E aqui eu vou colocar aqui, ó, saque. E aqui também eu vou imprimir saque. Vamos ver as operações que a gente está fazendo aqui nesse exato momento. Então, saque. Seu saldo atual é de R$0. Você não tem saldo suficiente. Depósito. Sua conta agora é de 100. Depósito. Sua conta agora é de 150. E na hora de sacar, sua conta agora é de 50. Sua conta agora é de 50. Seu saldo atual agora é de 50. E não foi possível sacar. Ok, vamos tentar agora também imprimir o valor que a gente está tentando sacar e depositar.
Então vamos lá. Depósito. Vamos concatenar aqui no meio o valor em reais. E vamos, na hora do saque, ver qual é o valor que a gente tentou sacar também. Em reais. Vamos concatenar aqui com o valor. E aqui a mesma coisa quando der um errado aqui. Opa! Tá? Vamos ver como está o nosso log. Então vamos lá. Log de saque de R$200. Seu saldo atual é de 0. Então não foi possível sacar. Depósito. Depositei R$100. Sua conta agora é 100, porque eu não tinha nada antes. Depósito. Sua conta agora é depósito de R$50. Sua conta agora é de 150, porque eu já tinha 100 anteriormente. Depositei mais 100, agora foi para 250. Tentei sacar 200, consegui, sobrou 50. Tentei sacar 200 de novo, seu saldo atual ainda é 50 e você não teve saldo suficiente para sacar, tá? Se eu quiser imprimir o final da conta, então a gente já conseguiu informar para o usuário. E agora a gente pode também imprimir, para a gente fechar a nossa aula que já está bem extensa, o status atual, meio que o extrato da nossa conta no final. Então a gente vai usar o fundamento do toString. Lembra o que o toString faz? Ele imprime formatado, né, o nosso objeto toda vez que a gente dá um system.out no próprio objeto. Então o toString ele vai imprimir as propriedades do objeto. O nosso objeto tem um identificador único, mas eu não quero que ele imprime o identificador. Eu vou sobrescrever o toString, tá? É uma propriedade padrão que existe dentro do própria linguagem. Quando a gente chama o toString, ele coloca essa notação override, significa o quê? Olha, eu estou usando um novo toString, eu estou pegando o toString nativo do código da linguagem e estou sobrescrevendo ele para o formato que eu quero. Então o toString pede o retorno de uma string, então eu vou retornar essa string aqui formatada, tá? Então eu vou guardar aqui uma string que é o resultado, recebe ela formatada, então eu vou marcar aqui a conta tal, de quem? Do usuário atual, com o nome tal. Então a gente já concatenou o nome. Vamos marcar aqui também a agência e conta. Vou marcar aqui como dis.agência, tá? Vou concatenar também com barra e vou concatenar com a conta, beleza? Vamos marcar aqui essa conta desse usuário possui tantos reais, tá? Então a gente fez um toString aqui para a gente pré-visualizar ele aqui. E a gente tem que retornar o resultado, tá? Posso fazer isso aqui em uma linha? Pode. Como isso aqui é uma string, eu posso passar direto depois do return, que também vai funcionar. Essas duas linhas aqui, essa linha aqui, é a mesma coisa de eu dar um return de tudo isso aqui, tá? Mesma coisa. Então vamos tentar rodar, ver se aparece agora na saída formatado o nosso objeto. Então vai lá, conta seu barriga 001 da conta tal, agência e conta, possui 50 reais, tá? Então mesmo que eu tenha tentado fazer um saque de 200, sobrando 50, a minha conta só tem 50, tá? Então a gente finaliza o resumão que a gente já fez até agora, de objetos, classes, enfim, a gente já aprendeu tanta coisa, né? Vamos ver o que a gente já aprendeu aqui, né? Basicamente, nossa, muita coisa. A gente aprendeu ponto de entrada, comentários, variáveis, funções, argumentos, if, else. A gente aprendeu classes, retorno, getter, setter, né? Construtores, valores estáticos, manipulação de string, toString, enfim, muitos conceitos a gente já aprendeu de objetos.
você vê que a gente já começa a criar alguma coisa já real, palpável para o nosso dia a dia. Isso daqui que a gente está trabalhando agora, né? A gente pode estar substituindo depois para o scanner, para a gente conseguir pedir para o usuário fazer o próprio input de dados, não ficar preso a passar valores fixos dentro do código. Então a gente pode fazer isso aqui depois, na outra aula. Enfim, brinca com esse fundamento que você aprendeu, faça esse mesmo exemplo que eu fiz, faça outros exemplos, brinca com a linguagem, porque isso vai reforçar os fundamentos com você e você vai pegando erros, vai gerando bugs e vai entendendo, vai corrigindo seus próprios bugs, tá bom? Então a gente brincou aqui com um simples sisteminha de conta bancária, onde a gente pode fazer depósito, saque, não pode sacar mais do que tem, então não tem opções do banco te fornecer um empréstimo nesse caso aqui, mas está tudo bem, a gente brincou com esses fundamentos, criamos uma classe separada para fazer o sistema de registros, tá? E a gente fez isso aqui da melhor forma possível nesse exato momento, com os conhecimentos atuais que a gente tem nesse exato momento até agora dentro dos vídeos, tá bom? Então se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso ajuda demais o trabalho pelo YouTube. E se alguma razão ou outra, se você quiser se aprofundar no desenvolvimento Android comigo, né, ou desenvolvimento iOS, o link está na descrição do vídeo, dos meus treinamentos, do absoluto zero até o desenvolvimento profissional de aplicativos, como réplicas iguais ao Instagram, Netflix, enfim, qualquer app profissional que você conheça está lá nos meus treinamentos. Você pode encontrar também estudo de caso de alunos que já chegaram lá, que começaram do zero e estão criando aplicativos profissionais do mercado, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.